Ótimo. compartilhar minha tela com vocês. Eu sei que eu tenho que voltar, mas é assim. Estão vendo a apresentação, né? Estamos sim, tá tudo ok. Então vamos lá. Hoje o tema é parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. É um tema doutrinário do Livro dos Espíritos, na parte segunda, o capítulo 4, itens de 203 a 221. Então, essas são as questões que nós iremos estudar nesses temas de hoje. O capítulo 4 do livro dos Espíritos, ele fala da pluralidade das existências. A parte segunda traz para a gente assuntos muito interessantes. E, e se intitula a parte segunda, o nome da parte segunda é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Eu gostei muito dessa figura e vou utilizar essa figura praticamente em todos os slides por causa da pluralidade das existências e esse símbolozinho aí, parecendo um DNA, a hélice dupla do DNA, separando esses campos, né? Que eles, se a gente olhar e fantasiar em cima deles, ele é um oito deitado, e isso nos leva ao símbolo do infinito. Então, gostei muito dessa imagem e vou utilizá-la nos outros slides também. Antes disso, algumas considerações aí da parte segunda do Livro dos Espíritos. A importância dela para a gente na estrutura do livro. Ela tem, sim, 538 questões, a parte segunda. Isso representa mais da metade, 53% de todo o livro. Olha a importância dessa parte segunda do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai ver 19 questões dessa segunda parte e que representa 3,5% das questões da parte segunda. E aí veremos, como eu já disse, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. E aí está a sequência de encarnações que nos remetem à hélice do DNA, a dupla hélice do DNA, mas também a imagens que a gente representa o infinito. A composição do capítulo 4 da pluralidade das existências tem todos esses importantes assuntos aí tratados por Kardec. A reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. Esses três últimos veremos hoje. Parentesco e filiação, 203 a 206. Como é basicamente um assunto doutrinário, vamos ficar mais dentro dos assuntos doutrinários e aí bem dentro das questões pela palpitância dos assuntos que o Kardec nos traz
E aí, nesse primeiro item, parentesco, filiação. E aí começamos pela 203, a questão. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Pai transmite para filho qualidade moral ou se limita à qualidade animal, genética, embriológica? E aí ele teve essa resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e um pai inteligente pode ter filhos obtusos. Vários reis, vários ditadores tiveram filhos obtusos. E aí é esse vice-versa. Não transmitimos vida moral. Não se transmite vida moral, é o que o item nos traz. A 204. Uma vez que temos tido muitas existências, nossa parentela vai além da existência da que a existência atual nos criou? Interessante essa preocupação, né? Se a gente tem parente em todas as encarnações, a nossa família não é só a atual, né? A nossa família são todas as outras famílias. A preocupação dele com essa informação, tanto que ele volta nela e pergunta, né? Vai além da existência atual, essa parentela, e tem essa resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que existe, que vem a existir entre vós. Daí também a antipatia, o ódio, todas as dificuldades que a gente tem com certas pessoas que nascem na nossa família ou próximos à nossa família. Então, temos essas dificuldades e é lógico que elas se estabelecem em existências interiores. A questão 205 é como é colocado para ele que a gente tem essa parentela de todas as encarnações, ele vem a ideia de que essa ideia de parentela de outras encarnações se afigura como destruidoras dos laços das famílias, principalmente das famílias atuais. Se a gente tem todos os outros parentes, isso dilui relativamente a ideia da parentela atual e aí destrói esses laços de família. E ele tem essa resposta: distende esses laços. A ideia da reencarnação com várias famílias distende os laços e não os destrói. Temos várias outras mães, vários outros pais, várias outras esposas, vários outros filhos. Então, ela vai distender, ela vai aumentar enormemente os laços de família. Nossos vizinhos poderão ser nossos parentes de outras encarnações, e ela vai dilatar, vai estender esses laços. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores ou afeições menores também, né? Raivas, ódios, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família.
essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Não é só comigo, com os meus filhos, com minha esposa. Os outros também da família, amigos mais próximos, eles se afiguram como membros, possíveis membros, os amigos e os parentes mais próximos se afiguram como cunhados, genros, como membros de uma família mais ampliada. E por isso a fraternidade. Negar uma ajuda a um genro, a uma nora, é possível que você esteja negando ajuda a um filho seu de uma outra encarnação. Então, ela distende esses laços e principalmente reforça a fraternidade com esses membros. E aí, outro assunto vem em relação a isso, aos laços da família, na anterior, que via-se a destruição dos laços, mas aqui em relação à genealogia, o que adianta eu ser parente do Papa Francisco? Se, se a gente olhar nessa encarnação, é como uma única encarnação, eu não teria que dar importância à genealogia. Mas se eu olhar para as famílias que já tivemos em encarnações anteriores, é, essa importância volta como vínculo. Mas vamos ver o que ele recebeu como resposta. É exato, vai diminuir a importância se essa importância se assenta no orgulho. Várias pessoas gostariam de falar de um passado, de um antepassado famoso, mas teriam vergonha de falar de um antepassado que foi servente de pedreiro. Então, essa importância, se ela se assentar no orgulho, sim, vai diminuir essa importância. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Não é a parte moral deles, não é o que ele trouxe de moralidade, de lutas, de trabalho, de sacrifício, mas sim a importância da categoria social, da riqueza, da beleza, dos títulos dele. Então, isso diminui. A criação da família em várias encarnações diminui essa importância da genealogia. A 206, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Culto de avoengo é culto dos avós, por extensão, dos antepassados. Se não houver a filiação entre os espíritos, se o espírito não nasce do espírito, só o corpo nasce do corpo, vale a pena ou é ridículo ficar cultuando os antepassados? E aí, Kardec tem essa resposta. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. É lógico que a gente sabe que meu avô pode não ser o espírito elevado. Possivelmente Kardec estava perguntando nessa época, pensando nisso, e recebe a resposta nesse sentido. Então, se você tem um familiar que é um espírito elevado, é lógico que não é ridículo você cultuar isso. E aí tem mais algumas coisas da resposta. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia
ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. A simpatia que existe entre as pessoas é o que mais se apresenta para determinar a aproximação das famílias numa nova encarnação. Não é o laço dos ajustes com a justiça. Os laços, a maioria das pessoas se atraem pelos laços da simpatia. Os laços da antipatia, quando existem, e tem que ser estabelecida a justiça pelo critério da justiça divina, não é a maioria das pessoas, elas não nascem vinculadas aos sentimentos de antipatia. Continua ainda a resposta. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Já vimos isso na 205, que não é pelo orgulho que esse culto, essa honra, deve ser feita. Pelo orgulho e por outros sentimentos. Então, essa era a parte que a gente tinha de, de desse tema que a gente viu agora. Agora, 207 até 217, algumas coisas interessantes sobre semelhanças físicas e morais. A 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Como eu já tinha clicado aqui, aí mudou. E aí a resposta é essa: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. Não tem como transmitir. A carga genética, sim, eu transmito. A metade da carga genética que eu tenho é da minha mãe e a minha outra metade é de meu pai. Essa carga genética é o corpo procede do corpo. Mas a parecença moral a gente não consegue transmitir. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. É a genética trabalhando para a formação daquele corpo, com as leis rígidas, a embriologia funcionando também com leis rígidas, e é isso que a gente olha aí, o corpo deriva do corpo. A 207A. É interessante essa pergunta, o item A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Por que que pais e filhos moralmente parecem um com o outro? Por que isso? E aí é interessante também a resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia de pendores. Formamos famílias espirituais pela simpatia de pensamentos, pela analogia de sentimentos, pelos pendores que eu tenho na minha alma, somos atraídos por esses sentimentos. Sentimentos, pensamentos,
simpatias que a gente tem uns com os outros. Então, por que que é que parecem moralmente pais e filhos, não como regra geral, mas que tem essa parecença assim? É que somos núcleos de espíritos simpáticos e que relativamente estamos no mesmo nível evolutivo. 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Não tem nenhuma influência. Então, se é só pela analogia dos nossos sentimentos, pensamentos, conhecimentos e simpatias, eu não consigo fazer nenhuma influência, eu não exerço nenhuma influência depois do nascimento dos nossos filhos. A gente sabe, pelos estudos que tem da psicologia e também dentro da psicologia espírita, que a gente tem um período em que os pais exercem uma influência enorme. Até 3 anos de idade, os pais exercem e podem influenciar as crianças 60 a 70% do que se pode modificar uma criança na idade até de 3 anos. 20 a 25% até aos 7, e depois dos 7 é uma pequena parcela que a gente pode modificar essas crianças. Mas qual é a resposta que ele tem? Ao contrário, pode modificar sim. Bem grande influência exercem os pais, no sentido moral principalmente. E aí, mais para frente, na resposta, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Aquela educação que cria hábitos. Não é a educação da instrução, é de criar hábitos sadios, saudáveis, para a modificação daquele espírito. E aí isso constitui uma tarefa. Lá em cima ele falou de missão, mas é uma tarefa para os pais essa possibilidade de mudança, de ajudar os filhos a se tornarem melhores espíritos. A 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? É, é, você vê famílias assim de 5 filhos em que um, usando um termo bem antigo, é a ovelha negra da família. Então, ele não tem nada da moralidade daquele grupo, ele não tem nada da moralidade dos outros irmãos, nem do pai e da mãe. Por que que ele está lá? Então, às vezes é encaminhado um espírito para a gente, para a nossa família, que ele não tem nada, entre aspas, com o grupo, e que ele vem para aprender no convívio daqueles que já têm uma moralidade maior. Então, na esperança de que os conselhos dos pais e a postura dos outros filhos o encaminhem para a melhor senda e muitas vezes para o grupo também trabalhar a paciência, a resignação, a tolerância no convívio, às vezes áspero, difícil, com aquela pessoa. Então, objetivos para aquele grupo, para eles é uma prova para o grupo e uma expiação, às vezes, para alguns, e uma oportunidade, uma esperança para aquele que vem aberto para renovação, mas ainda às vezes tão difícil. A questão 210. Em relação ao nascimento dos espíritos dentro da nossa família, se os pais tiverem pensamentos bons de atração e se eles fizerem preces
podem esses pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito? Olha aí, se eu rezar antes, pode ser que venha um espírito bom para aquele corpo, que eu vou ter como filho? E aí tem a resposta. A gente sabe que não, porque na concepção já está determinado, e até antes, o projeto é até antes, de que aquele espírito será destinado para aquele corpo, às vezes anos antes a programação já está pronta. Então, não vamos, com nossas preces e pensamentos equilibrados, atrair um espírito bom para encarnar naquele corpo. Então, mas podem melhorar essas preces e pensamentos equilibrados aquele espírito que vem nascer como filho deles e que está confiado a, aos cuidados deles. Aos maus filhos são uma boa provação para os pais. Os maus filhos são uma boa provação para os pais. É prova para esses pais, para os outros irmãos. A 211, a semelhança de caráter entre dois irmãos, e aí, especialmente nos gêmeos. Que é que mostra estudos com essa semelhança de caráter entre dois irmãos? E aí Kardec pergunta sobre essa semelhança. E aí tem essa resposta. São espíritos simpáticos, se aproximam por analogia de sentimentos. Um atrai o outro por estarem vibrando mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E são espíritos simpáticos, na maioria das vezes isso acontece. Há dois espíritos, interessante isso na época, teve dois grandes estudos de crianças siamesas. E aí Kardec, é um estudo de crianças húngaras e depois de um grupo de chineses que a gente vai falar daqui a pouco a história dele. Então, há dois espíritos nas crianças que nascem ligadas. O que é criança ligada? Crianças ligadas a gente chama de chifópagos, conhecidas como siameses. Então, crianças ligadas, normalmente elas são ligadas pelo externo, normalmente são ligadas aqui, mas pode ser pelo bumbum, pode ser pela cabeça. Então, tem vários locais. Como ficou conhecido, esse caso foi muito estudado, eles são chineses, esses dois. O nome deles é Shang e Yang, não sei qual é um, qual é o outro, mas tem algumas coisas interessantes deles. Eles nasceram no Sião, que hoje é a Tailândia, e siameses por causa do Sião. Gêmeos chineses inicialmente, eles eram de origem chinesa, mas nasceram no Sião, e acabaram sendo levados para os Estados Unidos. Um capitão de navio viu eles lá dando e comprou os dois para levar para os Estados Unidos. E eles foram como apresentados para eles lá como cultura esdrúxula, isso no século XIX. Eles nasceram no século XVIII, final do século XVIII, e foram levados para os Estados Unidos e lá apresentados em público. E aí eles tinham que tirar roupa para mostrar que estavam ligados.
E uma coisa interessante, que aos 21 anos eles têm a liberdade, que eles eram praticamente escravos desse capitão, e eles passam a ter uma vida, porque 21 anos era a liberdade deles. Eles passam a ter uma vida de liberdade, mantêm as apresentações no palco, então eles, por mais 5, 6, 7 anos, eles continuam trabalhando, e algumas características é que eles interessantes, as características é que cada um casou com uma mulher branca, americana, e tiveram os dois 21 filhos. Shang 10 e Eng 11 filhos. E alguns artigos sobre eles mostravam a técnica que eles utilizavam para poder ter relações. Cada um com sua esposa. Separavam por um pano e um tinha que ficar pensando em outras coisas, lendo livro, fazendo outra coisa. Porque como é que eles tiveram tantos filhos, é interessante. Shang bebia muito e acabou trazendo para seu fígado complicações. E o Wang descobre um dia de manhã que o irmão tinha falecido e que estava grudado nele, né, falecido. E algumas horas depois, pela intoxicação ou porque não conseguiu bombear o sangue de volta para o outro organismo, eles falecem depois. Então, essa é a história deles, dois espíritos diferentes, duas pessoas diferentes e ligados a esses corpos, duas crianças ligadas. E aí a resposta que ele tem: sim, tem dois espíritos, sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos faz pareçam, em muitos casos, um espírito só. A gente, na literatura espírita, tem uma referência em que eles nasceram ligados porque eram inimigos de vários milênios. E eles nascem ligados um ao outro para um poder ajudar o outro na resolução desse problema. E aí, ainda sobre esses gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão, porque é falado que é pela simpatia, né? Várias vezes são simpáticos um ao outro. De onde provém a aversão que às vezes se nota? Por que que a gente vê gêmeo antagônico? E aí tem essa resposta. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. E aí tem essas referências na literatura espírita de inimigos encarnando como gêmeos, inimigos encarnando como gêmeos siameses, mas não é regra que isso aconteça. E sobre os gêmeos antagônicos, Esaú e Jacó. Um é bonzinho e o outro muito malzinho e nasce para acabar um com o outro. A resposta que Kardec tem é isso: lendas. Isso é lenda. Não tem esse, como regra, não tem isso que os gêmeos eles têm que ser antagônicos. Na história bíblica, Esaú e Jacó, né? Mas não que tenham que ser antagônicos. A 215. Uma coisa interessante que ele fala dos povos como um todo. O caráter distintivo que se nota em cada povo, qual é a razão disso? De onde vem esse caráter distintivo que cada povo tem? Se você olhar o amarelo japonês, o amarelo
do Vietnã, o amarelo chinês da Coreia, eles têm diferenças de povo a povo. Nos latinos, o italiano tem uma característica, francês tem outra, português tem outra, o espanhol tem outra diferença. O que é que mostra essa diferença nas características, às vezes, de povos irmãos? A diferença do germânico para o oriental, do germânico para o latino. A diferença é muito grande das características do povo. Qual é a razão desse caráter distintivo de cada povo? E aí ele recebe a resposta. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que cada povo tenha alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. E aí, a resultante dessas analogias, dos pendores, da formação de cada um, vai dar esse caráter distintivo para cada povo e que vai, às vezes, ser marca desse povo para os outros, né? A 216. Em novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Eu vou conseguir ver num espírito de uma encarnação no ano 1000, eu vou conseguir fazer alguma analogia se ele encarnar no ano 2000? Isso pode dar-se. Mas, lá no plano espiritual, se ele se melhorar, ele também muda. Hermínio Miranda tem um livro que ele fala das 7 vidas de Fénelon. Ele busca na literatura as encarnações desse espírito e é dito para a gente que em 11 encarnações desse espírito, ele foi religioso em 9. Então, ele tem uma experiência e, inclusive, viveu na época de Jesus. Ele tem uma formação espírita espiritual muito elevada, religiosa muito elevada. E Hermínio Miranda faz o paralelo, as analogias desses espíritos, procurando no caráter dele, das encarnações conhecidas dele, as consistências no caráter, nas, nos conhecimentos daquele espírito, nas profissões que ele teve, nos registros daquele espírito. Fénelon, a última encarnação dele na França, ele foi preceptor do imperador. Então, olha o tamanho desse espírito em termos de conhecimento. Então, tem jeito da gente saber, pela analogia do caráter dessas pessoas? Então, as encarnações, elas são solidárias e tem-se certas analogias entre elas. Então, elas são solidárias umas com as outras. Eu não consigo grandes saltos de modificação da parte moral. Eu posso mudar, sim, eu posso fazer cursos lá no plano espiritual. O Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ele faz quase 50 anos de
preparo no plano espiritual, da enfermaria dele de 40 pessoas inicialmente, 45 pessoas, só 4 não tinham encarnado com ele. Todos os outros já tinham encarnado e ele queria continuar fazendo o curso até que chega um dia, olha, agora tem que ir. Não tem mais curso para você fazer. E aí ele é obrigado, entre aspas, a encarnar. Isso é o Camilo Castelo Branco. Então, elas são solidárias e dá para se fazer alguma analogia entre elas. Agora, tem umas coisas que a gente tem que considerar como importantes. A posição social é uma delas. A gente tem um exemplo muito interessante que a gente quase não consegue ver se não fosse feita a referência, Públio Lentulus e Nestório. Nestório nasce 130 anos depois de Públio Lentulus e ele nasce como escravo. Éfeso, ele nasce, vai viver numa ilha que não me lembro o nome, não sei se é Creta agora, e desenrola uma das etapas nessa ilha. E se a gente olhar, a gente não consegue ver pelo desnível social, embora no final da existência do Nestório, ele é aquela pessoa forte, como o Públio Lentulus ela era. Então, a posição social é um dificultante para a gente, o nível de instrução dessa pessoa nessa época. A cultura que ele nasce também é importante para a gente ver, mas tem essas analogias que a gente pode fazer e que as encarnações são solidárias. A questão 217. O caráter físico das existências pretéritas conserva o espírito traços? Eu trago traços das minhas encarnações pretéritas. Ian Stevenson fez um estudo de 10 casos subjetivos de reencarnação e ele traz alguns aspectos interessantes nessa parecença de, de, de cicatrizes, de acidentes, etc., aparecendo em outras encarnações posteriores. Então, sugestivos de reencarnação. E aí tem como resposta, a Kardec recebe como resposta, o novo corpo que ele toma, a gente já sabe disso, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído pelo processo da decomposição. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, não obstante, se modela, o espírito imprime a vontade através do perispírito, então ele se modela pelas capacidades do espírito, o que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto. Sobretudo o rosto tem mais essas parecenças de outras encarnações. Terminando, caminhando para ideias inatas, 216 a 221. A 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Eu trago alguma coisa de percepção do que eu tinha conhecimento? A gente sabe que conhecimento não se perde. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Uma criança que nunca aprendeu desenho e que desenha divinamente.
Uma criança que não aprendeu a fazer conta e faz um monte de conta com tenra idade. Não sabe escrever e já fala uma, duas, três línguas. Então, a gente tem essas ideias inatas. O item A da 218 não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Então, não é uma fantasia essas ideias? E tem a resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência, nós não perdemos. Nós não perdemos esses conhecimentos. Eles podem ser apagadinhos, mas não perdemos. A pedido, eles podem ser apagadinhos. O item B tem esse questionamento do Kardec. Grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? Então, eu posso ter muita conexão entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são as programações que nós decidimos ou que nos são impostas no plano espiritual. Então, nem sempre a gente vai ter uma seguidinha da outra. A gente não traz elas assim tão solidárias, mas tem alguma coisa a ver uma com a outra. A 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos? E aí, pensando em música, pensando em cálculo, pensando em teorias, tem crianças que estão muito à frente do tempo. Tem uma criança cearense que não tinha contato com música clássica, e aí ela viu um piano e começou a tocar Beethoven. E aí, ela teve outros contatos em relação à música, principalmente a piano, e ela um dia começa a tocar a Nona Sinfonia, que é inacabada, e ela acrescenta alguns acordes depois que a sinfonia acaba, do Beethoven, né? A sinfonia do Beethoven chegou num ponto que ele não conseguiu mais, faleceu, então ela ficou inacabada, e essa criança tocou alguns acordes. Atualmente, eles estão fazendo com a inteligência artificial, implantaram a Nona Sinfonia para que ela possa ser continuada dentro de acordes vinculados à inteligência artificial. Mas essa criança cearense, eu acho que o nome dele é Sérgio, não tenho certeza. Ele tocava Beethoven, várias músicas de Beethoven. Uma criança que não sabia música clássica. Tem um menino do Pará atualmente em que ele toca os grandes mestres. E ele tinha 9 anos quando ele entrou lá numa loja que tinha um piano e começou a tocar o piano. E tinha uma pessoa que entendia de música e que ficou surpreso com, com ele tocando a música de Beethoven. Então, atualmente, e aí ele foi levado para a escola lá de Belém, uma professora que não trabalhava mais no conservatório, mas que era muito culta em termos musicais, começou a dar aulas para ele para trazer a educação dele, a inteligência, os dons dele, para poder ele seguir a carreira de músico. Então, qual é a origem dessas coisas espetaculares que a gente vê? O menino indiano se formar como médico porque
não tinha ninguém que conseguisse os graus de nota e de conhecimento com 11 anos. Então, ele tinha tentado já antes e não tinha conseguido pela tenra idade, porque realmente uma criança de 11 anos ser médico é uma coisa extraordinária. Só que a insistência dele e ele consegue formar, é a pessoa mais nova formada na Índia pelo conhecimento dele. Então, a resposta que Kardec tem é essa aí: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência plena. Só o conhecimento é que é exteriorizado, ela não tem consciência do que ela é, e aí o corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Crianças prodígios, ideias inatas. A 220, pode o espírito mudando de corpo perder alguma das faculdades intelectuais? Pode isso? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal depois de uma faculdade qualquer, depois uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tem com essa encarnação, mas que eu quero trabalhar nessa encarnação, esse aspecto ou outro aspecto. No ponto de vista individual, pessoal, meu, eu tenho assim uma ideia, uma percepção, não é uma ideia tão nítida. Gosto de música clássica, mas eu não sei nada de música. Instrumento nenhum eu toco, porque eu digo até que o meu conhecimento é musical, até no chocalho eu me perco. Quando tem um repique no chocalho, chocalho é instrumento primário, né? Até no chocalho eu me enrolo. Então eu não tenho nenhuma facilidade com música, mas tem essa percepção de que eu já vivi perto de música. Eu tenho uma percepção assim de que eu estou num lugar que pode ser um porão ou do lado de fora de um teatro e eu estou ouvindo acordes que eu gosto de música clássica. Então, pode ser que eu tenha pedido para vir cego musicalmente nessa encarnação, porque às vezes alguma coisa, os, os artistas estão muito ligados à ingestão de álcool, a drogas, as percepções menos educativas das encarnações. Então, pode ser que eu tenha pedido para vir cego musicalmente. Se a gente tiver um tempinho, a gente vai ver. Eu vou ler a 221 para todos nós. Mas vamos lá nas considerações finais. E aí, as considerações finais vão ser em relação aos três temas. Olha o que a gente tem aí. Os laços do sangue não criam forçosamente os laços, as uniões, o que une a ligação, os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, que é missão, tarefa dos pais. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos,
são as mais das vezes, espíritos simpáticos. Então, é pela simpatia que a gente geralmente encarna, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, o item 8, são palavras de Kardec, são considerações do Kardec sobre o tema parentela corporal e a parentela espiritual. Paz, muita paz e boa tarde a todos. Se tiver tempo, eu ainda não tenho tempo. Busquem a questão 221 lá do Livro dos Espíritos para vocês terem umas ideiazinhas diferentes. Todo o tema, que é muito interessante. Isabela, é você, Isabela. Bom, primeiro eu peço desculpa, minha internet está um pouquinho instável, então por isso que eu caí em alguns momentos. Agradecer, Ricardo, você faz a nossa prece final? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Então vamos fechar os olhos, aqueles que assim o quiserem. Vamos buscar o ambiente espiritual da nossa casa, o amor, caridade, esperança. Lá temos a certeza das nossas almas. Estaremos seguros, estaremos envolvidos pelas vibrações de todos os dirigentes dos trabalhos da nossa casa.